Sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Muito bom estar junto com você, muito bom estarmos aqui nesse ambiente. Na Mesa, edição especial da Conferência Ondadura 2025. Estou aqui com bons amigos. Quero primeiro saudar o meu querido irmão amigo Davi Lago. Te amo. Bom demais ter você aqui. Alegria. Uma alegria enorme. Também com meu querido amigo Teófilo Hayashi. Olha Bom aí. demais. Obrigado por me receber aqui, Lipão. Uma alegria sempre estar aqui em Joinville com vocês. Você é uma bênção, mano. Bom demais ter você aqui. E meu querido amigo Bruno Colonetti. Esse é mais um Que podcast não pra é ficar um quieto, grande né? amigo, é um pequeno amigo. Mas palmeirense. Ixi, Palmeirense. Misericórdia. Aqui só tem São Paulino, Só. né? Só São Paulino aqui. E Corinthians. Ali, né? É, o São Paulino vai, né? Esse lado O aqui é problema trimundial. Ah, parou. Esse lado é bi. Esse lado... Misericórdia. Quem sabe daqui a pouco. Misericórdia. Aliás, né, Flamengo e Botafogo mandaram ver, cara. Que jogo bonito do Botafogo, Bonito. hein? No último, Uma salva segurando de... até o último Uma salva segundo. de palmas aos botafoguenses. Quem é botafoguense aqui? Ninguém. É acima de Botafoguense, quem é 70 anos. botafoguense? Só. Ninguém. É só acima Não de 70 tem- que é botafoguense. Então não tem como dar salva de Não. palmas. Deixa os botafoguenses pra lá. A gente Vamos ao que está aqui interessa. para trocar ideia, conversar um pouco sobre igreja. Não temos uma pauta, a gente vai rodar a pauta aqui conforme for desenrolando a conversa, Jesus. tá bom? Mas para começarmos, roda a vinheta porque está começando mais um Na Mesa. Muito bem, quero já te dar aqui algumas coisas importantes. Primeiro delas é se inscreva no nosso canal, rumo a 1 milhão. Rumo a 1 milhão, falta pouco, acho que, né? Falta pouco, mas não Falta sei quanto falta. 495 mil só, acho. Falta. Eu acho que só falta Eu gosto dessa 950 ótica de mil. fé. Esse cara é um homem de fé. É profético. Tem que ter gente assim. Bom demais. Se inscreva no nosso canal, dá like, manda esse vídeo aí pra galera e eu tenho certeza que vai abençoar, vai edificar a vida de alguém, tá bom? Eu acho que é bem legal de conversar sobre o que a gente já estava conversando lá no café. O Theo... Enfim, a gente tem histórias muito paralelas de tempo, condições e, obviamente, em aspectos diferentes. Sobre o surgimento do Dunamis e depois, então, você assumindo a Zion, que era Sião, depois Zion, hoje presidente de uma denominação, de uma igreja que tem plantado... Hoje a Zion está onde, mano? Tá no Brasil, Chile, Equador, tá em Portugal, tá nos Estados Unidos e na Itália. Que maravilha, glória a Deus. E eu quero, que é um tópico de oração, é Japão. Você sabia que o Japão Olha. é uma das nações falando. menos alcançadas no mundo? Sim, mano. No mundo. Então, quer dizer, eu fico pensando, né, como Deus escreve os enredos. Os meus avós vieram como missionários do Japão ao Brasil, né, e eu sei que eu e meus primos, a gente tem muito pastor na família. A gente sempre fala assim, a gente tem que fazer o caminho inverso do vovô e levar o evangelho para lá. Então, eu realmente acredito que a gente vai ver muito dessa onda de missões vindo do Brasil para as nações. Amém, Nome de também Jesus. creio. Inclusive, eu tive agora, na semana passada, na plantação da nossa igreja em Londres, Inglaterra, e Brecha, na Itália. E um dos nossos alvos agora, no final do ano, a gente tem um núcleo lá no Japão, em Hamamatsu, Que legal. é consolidarmos a plantação lá em Hamamatsu, no Japão. Demais. No Muito nome de bom. Jesus. O Olha Japão pelo precisa. É. Eu fui lá para o Japão em 2019 e, cara, meu sentimento pelo Japão foi isso daí. Um campo branco para colheita e poucos trabalhadores. É isso, Até porque você tem uma cultura muito única, né? Então, é uma coisa assim que o cara tem que se comprometer para aquilo. Então, assim, o cara tem que casar com a terra. Eu acho que assim, já que a gente entrou no assunto, eu vou só contar uma historinha que eu acho que é bem interessante. Por favor. Porque a gente está aqui e, querendo ou não, se a gente for pensar tanto aqui nessa mesa quanto no público aqui, todos nós somos frutos de movimentos missionários. Eu sei pela minha família, por exemplo, o pessoal fala, mas você veio de uma família cristã. Sim, eu vim de uma família cristã, eu sou filho de pastor, neto de pastor, mas da geração da minha avó seria a quarta geração evangélica no Japão, o que é raríssimo no Japão. Mas a verdade é, como tudo começou, foram missionários britânicos que disseram sim ao chamado, e um homem chamado Barclay Buxton. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre essa biografia do meu avô e falo sobre esse missionário chamado Barclay Buxton, que veio da aristocracia londrina e no movimento pietista tinha uma convenção de missões chamada Keswick,
E isso aqui no início do século XX, ele começa a descobrir que, assim, calma aí, os dois heróis da fé dele, Hudson Taylor e William Carey. William Carey leva o evangelho para a Índia, Hudson Taylor leva o evangelho para a China. E daí ele fala assim, cara, e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E daí ele começa a orar, Deus, me dá uma nação, me dá uma nação. E nessa convenção de Keswick, que era muito conhecida no meio dos metodistas, dos anglicanos, ele escutou, então, que o Japão era um país totalmente não alcançado. Isso aqui é 1905, 1904. Cara, e daí num apelo, ele sai correndo, ele se ajoelha no altar, ele levanta suas mãos chorando, totalmente tomado pela convicção do Espírito Santo, e ele começa a gritar, Give me Japan! Me dá o Japão, me dá o Japão. Então, Barclay Buxton pegou toda a herança dele, aristocracia londrina, vamos lá, Champions League, tá? Você assiste Champions League, você vê lá, patrocínio Barclays Bank, certo? O nome do cara era Barclays em honra ao avô materno dele, que foi o fundador do Barclays Bank. Então, só aí você já vê o nível de dinheiro que o cara veio. Ele pega toda a herança dele e fala assim, eu vou financiar qualquer jovem britânico que quer dizer sim para a grande comissão para o Japão. Olha. E ele financiou 700 missionários. E ele pagou. E ele falava assim para eles, se for entrar no navio, traz o caixão. Porque o momento que você entrar nesse navio, você está levando tua cruz, você casa com a terra e você não vai ser enterrado mais na Inglaterra, você vai ser enterrado no Japão. Um desses 700 foi quem, numa pregação ao ar livre, pública, evangelizou o meu avô, aos 19 anos de idade. Meu avô, que veio de uma família shintoísta, nunca ouviu falar o nome de Jesus Cristo na vida, e esse homem branco em cima de uma caixa de madeira, literalmente, com o tradutor do lado, põe para ele, expõe o evangelho. O que é o evangelho? Ele fala, você quer dizer sim ao evangelho? Ele levanta a mão, numa pregação a 200 pessoas, numa praça pública em Tóquio, e alguns punhadinhos foram para frente, ele aceitou Jesus, se converteu, foi inserido numa igreja metodista livre lá no Japão, lá que ele foi discipulado, conheceu minha avó, e eu fico pensando, que bom que o Senhor tem e continua enviando missionários pelas nações. Amém. E eu creio que o Brasil, que foi um campo missionário, hoje é a força missionária. Amém. E tem que permanecer assim. Amém. Então, enfim, uma historinha aí da minha família. Demais isso, cara. E assim, acho que uma coisa legal para a gente trazer aqui para a mesa acho que essa visão missionária integral que culmina e chega à finalidade da plantação da igreja naquela nação como uma embaixada do reino e como também um centro missionário nacional, regional, para a formação de novos pastores, líderes, plantadores de igreja e assim por diante. E isso é um desafio enorme, porque a gente está lidando com uma rede de discípulos. Com gente que a gente treina, capacita, acredita, envia e talvez não vai voltar com caixão, não. Vai, enfim, buscar outros rumos, né? Como lidar, né, com esse desafio de enviar pastores, enviar discípulos? Jesus lidou com isso e a gente tem que lidar com isso se queremos ser uma igreja missionária, né? Sim. Quando o Theo fala sobre o caixão, né, leva o caixão, a gente lembra das palavras de Jesus. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele chamou a igreja para morrer. Então, a primeira missão da igreja é morrer. É uma frase do missionário, talvez um dos maiores missiólogos em atividade no mundo hoje, o reverendo Ronaldo Lidório. Ele fala assim, a primeira missão da igreja não é ir pela sociedade, ir pelo mundo, é morrer. Nós chamamos a linguagem de Cristo uma linguagem muito dura, que choca um pouco da igreja ocidental moderna, que é uma igreja Booby Goods, uma igreja de colorir coisa, é uma igreja Good muito vibes. É uma igreja muito edredom quentinho, é uma igreja muito a linguagem de Jesus era uma linguagem dura. Ele diz assim, olha, negue-se a si mesmo, tome a cruz, aquele que perder a sua vida, esse a achará. Então, nem todo cristão vai ser chamado para ser um mártir, mas todo cristão é chamado para ter a mentalidade de um mártir. É isso. Né? A igreja, inclusive, redefiniu a palavra mártir, que significa testemunho, como um testemunho supremo, um sacrifício supremo com a sua própria vida. Então, a igreja, quando é chamada a
Por exemplo, Romanos 15, Paulo fala que ele vai pregar num lugar onde o evangelho não foi anunciado. É um trabalho pioneiro. E, normalmente, esse trabalho pioneiro sempre foi feito ao custo de sangue. Daí a famosa frase, né, do Tertuliano, quando ele diz assim, que o sangue dos mártires é como uma semente para a igreja. Né? Ele, muitas vezes, são enviados missionários pioneiros que dão a vida naquele lugar, e é uma segunda leva que prega já naquele lugar. É como se o sangue dos mártires reivindicasse aquele lugar para Cristo. Então, é um chamado muito custoso das missões. É um chamado para abrir mão de tudo. Você entregou... Agora, quando você já entregou sua vida a Cristo, esse chamado, ele já aconteceu. Então, o J.K. Chesterton, ele dizia assim, que Jesus prometeu 3 coisas inquestionavelmente para os seus discípulos. Primeiro, que eles seriam absolutamente destemidos. Segundo, que eles seriam absurdamente felizes. E terceiro, que eles estariam constantemente em apuros. Ninguém foi enganado, né? Eu estudei para a nossa mensagem hoje, daqui a pouquinho aqui na conferência, sobre as ovelhas estão no ataque no meio dos lobos. As ovelhas... E hoje a igreja moderna é muito assim, não pode falar nada, um monte de gente melindrosa na igreja, não pode falar nada que a pessoa fica chateada, tudo é uma ofensa. Abuso espiritual. As pessoas, Jesus seria crucificado com 15 minutos hoje em dia. As pessoas não suportariam a palavra de Cristo. É um mundo nutelizado, etc. E a missão é isso. E agora, um ponto quero ouvir o Bruno, o Theo, vocês falarem, porque algo que é pouco pregado nas igrejas hoje é que, junto com a evangelização global, né, a missão cristã tem uma vocação globalizante. E junto com essa missão global, existe, nos últimos dias, conforme Mateus 24, conforme o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, os textos proféticos mostram, inclusive, que vai ter um chamado para um martírio sem precedentes. Né? Vai ter sangue derramado em todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, o chamado final da evangelização, ele vem junto com o chamado a uma morte final. E me parece, a impressão que tenho, é que a igreja moderna, especialmente no Ocidente, não está completamente alienada dessa questão e negligenciando sistematicamente. O púlpito está esvaziado de uma teologia, de uma cultura de martírio, que era algo tão palpável na igreja primitiva e em toda a história da igreja. E isso é uma condição interior de coração, uma disposição de coração, né? Porque é interessante a gente falar sobre martírio, porque eu creio também que há de chegar o momento, e não só chegará o momento, mas estamos no momento. Tem irmãos sendo martirizados na China, tem irmãos sendo martirizados... Bangladesh, Nigéria, Colômbia, Miramar, enfim. E acredito que talvez isso vai atingir um nível sem precedentes em algum momento, mas tem a ver com uma disposição de coração interior que deve estar em todos nós agora. Até ontem eu estava conversando com alguém, que eu não lembro quem, sobre isso, no sentido de que, às vezes, é mais fácil morrer por causa de Cristo do que viver para Cristo como morto. No sentido de viver uma vida disposta ao sacrifício. Porque, quando a gente pensa em martírio, na nossa mente meio hollywoodiana, a gente lembra de cenas, Policarpo queimando e tal. E isso, obviamente, é uma possibilidade iminente e uma realidade para muitas realidades. Porém, por exemplo, nós temos um pastor plantador da nossa igreja em Charlotte, plantando a onda lá em Charlotte. E ele foi enviado para lá, enfim, Estados Unidos da América. Primeiro mundo, maravilha, vamos ver bem. E assim, você vive bem nos primeiros 6 meses, 1 ano, que aquela ilusão da América brilha os olhos. Depois disso, é vida real. E na vida real, por exemplo, eles estão no processo de visto religioso, já saiu o visto, mas ainda não tem green card para poder ficar circulando. Eles estão há 3, 4 anos sem virem ver a família aqui. Então, ele estava comentando comigo, o pai dele não viu a filha, a neta. Eles não têm vínculo com a família, estão perdendo o vínculo com a família. As filhas já não falam com os avós porque não falam o português muito bem. Então, o que eu quero dizer é um nível de martírio diferente. É um nível de disposição pelo reino diferente. Porque, por vezes, uma teologia, eu diria, meio
uma teologia da pobreza ou algo do tipo, a gente pensa que martírio é queimar. Mas às vezes não é queimar, às vezes Pedro achava que estava pronto para morrer para Cristo e negou ele 3 vezes. Boa. Né? É um pouco isso que né, você tá Eu falando. tive uma experiência, aproveitando aqui só para testemunhar sobre isso, né? A primeira vez que eu estive no Japão foi uma experiência muito marcante para mim. Eu lembro que eu estava no hotel em Nagoya, muito alto. Lá em cima eu acordei de manhã e falei, vamos fazer um devocional aqui, vai ser lindo, né? Abri a janela, olhei a cidade. E eu lembro que depois do meu devocional, Atos, obviamente, né, como um bom missionário, enfim, estava ali, orei e eu falei assim, Senhor, derrama do teu amor sobre o Japão. Derrama do teu amor sobre essa terra. E quando eu falei isso, eu fui impelido, assim. Eu fui impelido a ficar quieto, como se eu tivesse falado algo errado. Eu falei, Deus, mas o que está errado? Eu só estou pedindo para que o Senhor ame essa nação. E a resposta que eu tive no meu coração era, mas eu já amo. Eu sempre amei esse povo aqui. É você que não ama. Eu preciso derramar desse amor sobre o teu coração. Porque você precisa estar aqui para amar esse povo. Eu já amo. Eu só preciso enviar pessoas. E esse é o chamado do missionário. É difícil, você não tem como pregar para um povo que você não ama. E eu acho que essa é a primeira renúncia. Eu tive esse impacto e falei, Deus, o que eu vou fazer agora? O Senhor plantou esse amor no meu coração, que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum vínculo japonês, não sei falar. Enfim, o que eu vou fazer agora? E eu precisava fazer alguma coisa. E eu comecei a discipular, então, pessoas lá. Hoje nós temos um grupo pequeno no Japão, está acontecendo totalmente online, Deus tem acrescentado pessoas, e eu percebo que era isso que eu tinha que fazer. Era pegar essas pessoas pela mão, ensinar elas, discipular elas e enviar elas. Então, eu percebo que esse é o chamado de morte. Não é só apenas saber que precisa de gente no Japão. Eu falo, eu estou aqui. O que tiver que fazer, eu estou aqui. Seja no Japão, seja no bairro, seja onde for. Esse chamado missional, ele extrapola, ele não tem nada a ver com benefício. Eu não ganho com isso. Eu já perdi tudo. Em Cristo eu já perdi tudo. Tudo que eu tenho é Cristo, tudo que eu ganho é Ele. Então, o que eu levo é Ele também. E eu acredito que esse precisa ser um despertar da igreja, né? Como o Theo tem falado sobre o envio agora do Brasil, a gente tem visto isso. O pastor Lipão estava 2 semanas lá na Inglaterra, vendo Deus fazer grandes coisas. O Luca Martini está lá, o Alessandro Vilas Boas está lá. Deus está enviando, né? O Brasil, Itália, Deus também tem feito coisas poderosas, né? Como isso é um chamado poderoso para nós, esse despertar de que Deus ama esse mundo. Deus ama o mundo. Mas uma coisa que eu acho que é um desafio, e aí eu acho que entra numa questão bem legal para ouvir o Theo, é o desafio, porque as missões, ela não é uma bagunça, não é uma coisa avacalhada. Quando a gente olha para as missões, a história missionária, não é um monte de gente aleatória, hippie, pregando, enfim. Eu sei que a gente tem essa imagem na mente, mas a história missionária efetiva e eficaz nunca foi assim. Missionários sempre foram enviados e cobertos no sentido financeiro, apoio, discipulado, trato, pastoreio, por denominações, por redes de igrejas que, de alguma forma, enviaram, né, esses missionários, pastores, plantadores de igrejas, seja lá para onde for. E aí a gente vê 2 grandes inimigos. Né? O primeiro inimigo que a gente está tratando aqui é o inimigo do próprio ego, no sentido de que ele tem que morrer. E o segundo inimigo, eu diria que é o inimigo da permanência. Do tipo, eu fui comissionado e eu vou terminar essa obra que me foi dada. Eu recebi um projeto, estou recebendo recurso para acabar essa obra e vou entregar essa obra. Eu não vou, no meio dela, pular fora. Eu digo isso porque eu tenho uma memória da minha infância, cara, de uma missionária. Meu pai é pastor, enfim, era pastor presbiteriano na época. E eu lembro de uma conferência de missões, enfim, típica da igreja, e de a gente enviando uma missionária da nossa igreja para a Espanha. E depois de 4 ou 5 anos depois, a gente descobriu que a mulher desviou, casou com um espanhol, abandonou tudo. Aí você percebe assim, o que aconteceu aqui nesse meio do percurso, sabe? Então, o que eu queria perguntar para ti, Theo, é a que ponto, cara, a fidelidade daquele que foi enviado é importante para a obra missionária? Cara, eu acho que assim, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, porque assim, eu sou pastor de igreja local, acredito na igreja local, e acredito como, eu brinco, eu digo isso, né, que acho que talvez é uma maneira de a gente entender. A igreja local, ela é concessionária autorizada do reino de Deus na terra. Então, quer dizer, você pode representar o reino para tudo quanto é canto, mas quando você é concessionária autorizada,
você carrega uma autoridade diferente para representar o reino na terra. Então, eu estou falando isso porque eu amo a igreja local. Só que, ao mesmo tempo, antes de eu me tornar um pastor de igreja local, eu liderava, continuo liderando, um ministério que é para-eclesiástico, que é interdenominacional, ele não pertence a uma igreja local, e temos diversas pessoas de diversas igrejas participando, que é o Dunamis. Então, muito daquilo que eu comecei a ver de espontaneidade em missões no Dunamis, eu comecei a ver que o efeito daquilo era benéfico. Mas se eu quisesse ter um efeito mais longevo, eu deveria, de alguma maneira, começar com algo que é para-eclesiástico, mas que viesse em parceria com uma igreja local e que permanecesse em aliança com uma família, uma comunidade de fé. Então, eu vejo a estrutura de governo do reino não como uma democracia. A estrutura de governo do reino não é um parlamentarismo, é família. A gente vê isso pela narrativa bíblica. É um pai que quer ter muitos filhos, cujo nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, que abriu o caminho para que nós viéssemos ser adotados para essa família. Então, da mesma maneira, a igreja local é uma família. Então, quando a gente vai falar sobre aliança na igreja local, nós estamos falando sobre uma aliança numa família espiritual. E da mesma maneira como numa família biológica se espera e é natural ter fidelidade e lealdade, você espera fidelidade e lealdade numa família espiritual. Então, quando a gente fala sobre vou enviar um filho meu para uma missão, eu fico usando até esse exemplo que é meio corriqueiro, mas o meu mais velho está tendo um pouco mais de independência, 9 anos de idade, e às vezes eu mando ele para fazer algumas tarefas. Faz isso aqui para mim, faz aquilo lá. E eu lembro quando a gente falou assim, eu vou te dar tal X dinheiro, você vai lá e você compra esse negócio para a gente. E eu fico pensando, se fosse uma grande quantia, eu nunca pensaria que o meu filho falaria, sabe uma coisa? Meu pai é um mané, velho. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou lá pro shopping, vou comprar tênis. E sair, e depois vou morar na casa do meu amigo. Entendeu? Eles falaram, não, isso aqui é absurdo, cara. Que menino vai fazer isso? Só que, infelizmente, quando a gente não constrói o movimento do reino de Deus dentro da igreja local, na estrutura de governo que deve ser feito como o reino nos ensina, que é uma família, onde lealdade, fidelidade, faz parte do ethos. Isso aí faz parte daquilo que é a nossa cultura. Como você conhece famílias que não são cristãs, mas têm lealdade e fidelidade. E da mesma maneira, mais aqueles que são da família da fé. Por isso que Paulo fala, especialmente aos da família da fé. Enquanto você tiver oportunidade, fazei o bem. Então, eu creio que quando a gente constrói esse ensino de uma maneira muito bíblica de, olha, você faz parte de uma comunidade de fé, nós temos uma aliança em Cristo, obviamente você não pertence a uma placa, os que frequentam a igreja que eu lidero não pertencem a Zion, pertencem ao reino de Deus. Mas enquanto estamos lá juntos, nós temos uma visão para cumprir para o reino. Então, se requer fidelidade e lealdade. E quando você constrói e levanta líderes e com o ID, não um ID solto, uma grande comissão, meu irmão, sai aí, pega uma grana aí, bota a mochila e vai, né? Assim, é admirável um zelo jovem. A paixão. Só que a gente entende que para ter fruto longevo, permanente, você vai ter que estar aliançado a uma família espiritual. E numa família espiritual se espera, na cultura, fidelidade e lealdade. Muito bom. E eu acho que é legal esse toque, porque eu acredito que na experiência da juventude é importante, eu acho que um pouco dessa coisa meio orgânica, meio revolucionária, vou aprender, vou quebrar cara e assim por diante. Mas a gente tem que amadurecer. E quando a gente chega na maturidade, a gente percebe que precisamos fazer família, que não adianta ficar de namorico por aqui e por ali. A gente precisa construir algo sólido para Deus e não é algo que tem a ver com meus apetites, caprichos, gostos e preferências e tudo mais. Então, eu até costumo dizer, eu acho que é muito importante, por exemplo, para a criação dos nossos filhos, eles terem uma experiência, eu diria, de autonomia antes do casamento, para eles experimentarem um pouco essa coisa de quebrar a cara, de se virar sozinho, enfim, para depois construir uma família sólida e não ter aquela coisa meio Peter Pan depois de casado, né? E esse paralelo, ele é maravilhoso, porque, de fato, as igrejas, quando a gente olha para a história, que tiveram êxito missionário, eles tinham uma firme consciência familiar.
E óbvio que com o passar do tempo essa família foi se engessando, se tornando estruturas inflexíveis, e aí o próprio vigor missionário foi esvaindo e foi se acabando, né? Então esse vigor familiar ele é muito importante existir. Davi, o que você pensa sobre isso tudo, cara? Eu concordo. Eu concordo com vocês. Paulo fala para Timóteo, né? Chama ele de filho na fé. Ó, você é meu filho na fé. Aí ele diz, quando você for falar com um homem mais velho na igreja, Timóteo era o pastor da igreja, fale com ele como se fosse seu pai. Olha, mesmo ele sendo o pastor, uma autoridade espiritual, ele deveria ter o amor como se ele estivesse falando com o pai dele. Você não fala com seu pai de qualquer maneira. Então, olha como que essa questão da família é tão séria na igreja, né? E ele fala assim, quando você falar com uma mulher da igreja, fale com ela com toda pureza, como se fosse uma irmã. Então, ele traz para o centro do exercício ministerial, o apóstolo Paulo, com essas instruções para o seu filho na fé, Timóteo, como que, de fato, nós somos uma família. E como que isso também, por exemplo, quando você vê Atos lá em Antioquia, né, o nome, quando está Paulo, o nome das pessoas que estavam no primeiro envio da igreja, né? Aí tem lá Paulo, Barnabé, tem um cara chamado Manaém, aí só aparece lá o nome dele essa vez. Só que diz assim, Manaém que foi educado com Herodes o tetrarca. Quer dizer, eram pessoas... Paulo dispensa apresentações, mas você pega, Manaém era um cara que tinha uma educação de um governador. Então, as pessoas que desenharam as missões em Antioquia eram pessoas, você vê que é o que o Theo falou, é uma coisa séria, não é uma coisa, como você falou, não é uma coisa de qualquer maneira, assim, vamos aqui de qualquer maneira e fazer as coisas de qualquer maneira. Muito pelo contrário, né? A igreja tem essa organização. Ó, Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, juntos eles oraram. Então, você vê assim, a seriedade que as missões são. E lembrar também que Deus está no controle. Deus é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. O Theo falou, Ele é o irmão mais velho, Ele é o pai, o Senhor é o pai. Né? Jesus é o irmão mais velho, primogênito dentre os mortos. E mesmo, a história da igreja mostra, mesmo quando as autoridades religiosas falharam miseravelmente, Deus permaneceu agindo nas missões. Tem um filme que deve ser, na minha opinião, obrigatório para todo mundo que se interessa por missões no mundo atual. É um filme clássico de 1958 sobre a missionária Gladys Allways, que foi uma missionária que era uma criada na Inglaterra, dos lords, né? E ela queria ir para a China, né? Seguindo o exemplo do Hudson Taylor, só que a Sociedade Britânica das Missões na China não achava ela qualificada, porque ela era uma mulher muito simples, sem estudo, não dominava o idioma mandarim, só que ela tinha Deus estava queimando no coração dela esse amor que o Bruno falou pelo então ela é negada, ela é humilhada pela junta missionária, ela é ridicularizada por eles, mas ela vai orando, e Deus então abre as portas, e ela é uma das grandes mulheres na história das missões na China. Uma das coisas, ela liderou, né, a histórica marcha com cerca de 100 crianças, né, no meio da guerra, andaram quase 200 quilômetros para salvar a vida dessas crianças. É um trabalho impressionante. Ela foi interpretada pela Ingrid Bergman, nada mais, nada menos que a Ingrid Bergman, que interpreta ela no filme. Foi a segunda maior bilheteria do mundo em 58, concorreu o Oscar de melhor direção. É um grande filme. Chama A Morada da Sexta Felicidade. A Morada da Sexta Felicidade, em português, o título desse filme. Que é um dos exemplos, que quando a gente conhece a história das missões também, a gente entende isso também. Às vezes a pessoa está se sentindo injustiçada ali no contexto dela. Né? Respira. Jesus falou, né? Eu edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é dele. Amém. Muito bom. A gente está na conferência falando basicamente sobre discipulado, corrida do discípulo. E eu acredito que grande parte da missão, na verdade, a missão da igreja é fazer discípulos. Sim. E a consequência e resultado disso é uma comunidade Jesus não de fé, chamou fãs, igreja. ele chamou discípulos, né, Lipão? Não queria tietes, né? Queria discípulos.
E a finalidade, enfim, o resultado disso é a igreja consolidada. Como que você encara, Theo, o discipulado, cara? Cara, discipulado, eu acho que assim, a gente falou, né, que Jesus, o que ele nos enviou a fazer é discípulos, né, que nem você acabou de mencionar, o Davi falou, não foram fãs. Eu diria também, além de não serem fãs, não foram convertidos. E eu acho que a gente tem uma igreja hoje no Brasil que se contenta só com conversão. O adesismo, na verdade, né? Adesão. Exatamente, até porque muito daquilo não é conversão. Mas o fato do cara ter respondido a um apelo, veio pra frente, repetiu uma oração, bom, sucesso ministerial, conta aí, esse domingo nós tivemos X, legal, tá, agora isso aí não é a linha de chegada, isso aí agora é o ponto de partida, agora faz o follow-up. Liga lá pro cara, senta aqui, agora eu vou fazer você o curso do batismo, assim por diante, e vamos explicar aqui a palavra, que é o discipulado que você está fazendo lá no Japão. Esse processo é o que nós somos chamados a fazer. Coisa que, por exemplo, não vou falar estou falando de uma maneira generalizada, mas que os islâmicos fazem bem. Entendeu? Então, quer dizer, você vai para a Europa hoje, que está tomada pelo islamismo, os caras pegaram o que era para a gente estar fazendo, que é discipular pessoas, Marcos 16, discipular nações, Mateus 28, e eles estão fazendo literalmente isso. Estão levantando seus acadêmicos, estão levantando os seus homens de negócio, estão levantando, então, os seus artistas, eles estão levantando para entrar os seus próprios políticos. Você estava na Inglaterra aí, você estava falando. Cara, quando que na Inglaterra de Spurgeon, na Inglaterra de John Wesley, dos irmãos Wesley, você pensaria que um dia você teria primeiro-ministro que não fosse um anglicano ou um protestante? Entendeu? E agora você tem, eu já perdi a conta, não sei se agora é o prefeito de Londres, se foi o primeiro-ministro, mas você tem pessoas que são hindus, islâmicos, então quer dizer, você tá vendo assim uma tomada, o que, primeiramente, eu quero só deixar claro, eles não são nossos inimigos, eles são nosso campo missionário, mas o que eu estou querendo dizer é que eles estão fazendo algo que nós deveríamos estar fazendo como igreja brasileira, e diria a igreja ocidental, que é fazer discípulos. Mas fazer discípulos, para responder agora a tua pergunta, não é confortável. Porque não é confortável ter alguém ficar andando comigo. Porque se o cara ficar andando comigo, ele vai ver quando eu entro em discussões com a minha esposa. Ele vai ver quando o meu filho me tira do sério. Ele vai ver quando eu tô numa situação onde eu tô querendo mandar todo mundo para tudo quanto é lugar, porque as coisas na igreja não estão funcionando. Eu quero fazer discípulos, não eu, Theo Hayashi, mas o ser humano, a natureza, e eu também tenho uma natureza humana. Quer fazer discípulos o quê? Com reels de eu pregando as frases de efeitos no púlpito da Zion. Isso nunca vai acontecer. Só vai acontecer quando eu puser o cara para ver e falar assim, ó, é o seguinte, cara, eu sou um ser humano. Eu tenho minha falha, eu tenho minhas limitações, eu tenho meus erros, mas eu também tenho uma paixão por Jesus, eu também tenho uma caminhada com Cristo, e eu gostaria de compartilhar isso com você. E se você conseguir andar comigo e estiver disposto para carregar a cruz enquanto eu carrego a minha cruz, nós seremos discípulos de Cristo. E quem sabe um dia eu poderei dizer, como Paulo disse, siga-me enquanto eu sigo a Cristo. Então, quer dizer, era isso que eu vejo Paulo fazendo com Timóteo, com Tito. É um processo de vida na vida. Só que a vida no mundo ocidental e nos dias de hoje não é vida na vida. A gente não tem nem vida social, vida na vida. A gente tem vida social por aqui. Então, quer dizer, eu acho que a gente está na contracultura dos dias atuais quando a gente fala sobre discipulado, porém, é o discipulado a receita que não falha para nós vermos uma transformação na nossa geração e na nossa nação. Você pode ter a estatística que for, que já saiu aí nesses últimos artigos recentes na mídia. O Brasil está cada vez mais evangélico. Não quer dizer que o Brasil está crescendo em números de discípulos de Cristo, porque só números de discípulos de Cristo crescendo, aumento de discípulos de Cristo vai transformar o Brasil. Então, a gente pode ter as mega igrejas evangélicas brasileiras para tudo quanto é canto. Pousei aqui em Joinville hoje. Eu não sei, eu ia 2, 3 quadras, havia 6 igrejas. Não é diferente na minha cidade, lá no Recife ou lá em São Paulo. É isso mesmo. Só que daí a pergunta fala, cara, o país, ou melhor, a cidade per capita com mais igreja evangélica, pelo menos alguns anos atrás, São Gonçalo. Cara, assim, eu amo meus irmãos lá de São Gonçalo, só que eles seriam os primeiros a me falar, Theo, essa cidade aqui não está representando o reino de Deus.
A questão da sujeira, a questão da falta de organização, da corrupção, do crime, das famílias quebradas. E não é só São Gonçalo, estou usando isso só como um exemplo. Diversas igrejas do Brasil, cheios de diversas cidades do Brasil, cheios de igrejas evangélicas, cheios de, talvez, evangélicos e até alguns se consideram convertidos. A pergunta é, discipulado. Será que nós temos discípulos dentro das igrejas? Porque eu acredito que é isso que faz a diferença. Eu creio muito nisso. Muito bom. Creio que o caminho, de fato, para igrejas sólidas e para missões sólidas é o caminho do discipulado. Davi? O discipulado é difícil, né? Jesus ele chama no começo de Mateus e no final tem apenas 11, né? Nem Judas chega no final. Então, assim, o discipulado não é uma brincadeira, né? O discípulo é um aprendiz. O problema é que as pessoas se acham mestres na lei, né? Então, não se colocam na posição de seguir os passos de Jesus, né? O discipulado, sigam-me, eu farei vocês pescadores de almas. É um chamado primeiro para um relacionamento com Cristo, para conhecer Jesus. Hoje as pessoas que querem dar ordem em Jesus, as pessoas escutam de oração muitas vezes, as orações das pessoas, as pessoas oram como se Jesus fosse alguém num balcão atendendo os pedidos, assim, eu quero aquilo e rápido, né? Então, não é Jesus que tem que seguir você, é o discípulo que segue o mestre, né? É um chamado para uma transformação que Jesus vai fazer. Eu vos farei pescadores de almas. Jesus transforma o caráter da pessoa. Ele transforma o nosso senso de propósito, o nosso modo de falar. Um discípulo é alguém que passou por uma metanoia, uma transformação, um arrependimento, uma mudança de vida. E isso perdura até o último dia, até a imagem de Cristo ser formada em nós, enquanto estivermos respirando. Então, o discipulado dura por toda a vida. O discipulado não é instantâneo, não tem discipulado polaroid, não tem discipulado que é um momento. O discipulado ele é um processo. Não é uma conferência. Não é um estalo, uma biribinha, né, de festa junina, um estalinho, não. É o tema da conferência, é um processo artesanal. O Billy Graham tem aquela frase famosa, né? A salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. Né? É a nossa vida. Então, e ele vai transformar a gente em pescador de almas. Ele, no final, ele começa o Evangelho de Mateus com um chamado aos discípulos e termina. Agora vocês vão e vocês vão fazer discípulos. Em todas as etnias, todas as nações, como o Theo lembrou. Então, o arco do Evangelho é um arco sobre o discipulado. O Evangelho de Mateus, por exemplo, é um livro sobre discipulado, é uma obra sobre discipulado. Marcos, a mesma coisa, Lucas, João. Então, que Deus derrame a graça dele sobre as nossas vidas. Sim. Numa época de compromissos diluídos, numa época onde as pessoas não querem ser amigos, leais, numa época onde a fidelidade, onde o companheirismo, a lealdade é pouco valorizada, né? Só as conveniências são valorizadas, só o que dá certo, só os pragmatismos. O discipulado também é um chamado para uma vida mais humana, né? Uma vida de relacionamentos significativos, não uma vida de relacionamentos descartáveis. O discipulado é um chamado para amar a Deus e amar ao próximo. É difícil conviver com as pessoas, é difícil, às vezes sai atrito, às vezes sai, mas esse é o processo do discipulado. É bonito também como que no conjunto dos discípulos de Jesus, cada um é de um jeito. Eles não são uniformes. Tem muitas pessoas também que querem fazer discipulado hoje com a mesma coisa, bem coisa do mundo atual, né? Tudo formatadinho, tudo certinho. O discipulado é um processo incontrolável, porque ele é uma vida no espírito, ninguém controla o espírito. Então você vai ter entre os discípulos de Jesus, um que é Simão Zelote e o outro que é Mateus Publicano, que era a maior polarização política na época de Israel. Então, e os dois estavam seguindo Jesus. Um era chamado de Zelote, quer dizer, os Zelotes queriam tocar fogo no Império Romano, entendeu? E Mateus Publicano era o traíra, que era o cara que pegava o imposto do povo dele para dar para os romanos. E os dois viraram discípulos de Jesus. Você tem Pedro, que era a pessoa mais engraçada da Bíblia, é o apóstolo Pedro, né? Ele fala nunca, e de repente, nunca vai lavar meu pé, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pode lavar. Jesus dá um banho, eu quero um banho inteiro agora, eu quero não é só o pé, eu quero a cabeça, eu quero tudo agora. Então você tem Pedro, que era impulsivo, né? Aí você tem João, né?
que era mais amoroso, né? O discípulo do amor, era filho do trovão, ele faz umas orações nervosas, mas ele era mais calmo, né? Ele era o único que não morreu martirizado também, né? João, ele era mais amoroso. E se tem Judas, né? Que era o falso discípulo. Então, será que a gente está numa igreja que é um exército de falsos discípulos, né? Então, que a gente possa ser as ovelhas no meio dos lobos e não um lobo vestido em pele de ovelha. Muito Amém. bom. Theo, falando para discipuladores, que lições você daria para discipuladores? Eita. Cara, discipulador, né? Eu acho que assim, eu estava conversando ontem com o pastor Abe Huber. Para mim, o pastor Abe Huber é um dos caras assim que eu admiro a maneira como ele discipula e planta igrejas. E ele não ontem, mas há muito tempo atrás, ele falou uma frase que me marcou. Ele falava assim: está no DNA do discípulo fazer discípulo. Então, quer dizer, se eu discipulei bem essa pessoa, é o que o Davi falou. Jesus fala assim: eu farei de vocês pescadores de homem. Então, quer dizer, é natural que você queira fazer outros discípulos. Agora, eu fazer um discípulo que fala assim: cara, obrigado por ter me feito discípulo de Cristo, agora eu vou ficar aqui de boa. Alguma coisa que eu fiz está errado, porque está no DNA do discípulo fazer discípulo. E da mesma maneira como eu formei um discípulo, vida na vida, o conselho que eu dou para aquele discípulo que agora se torna um discipulador é vulnerabilidade. E uma das coisas que eu acho assim, a geração Z, né? Eu sou da geração Millennial, peguei lá finalzinho da rebarba do Millennial. Eu vejo na geração Z uma diferença muito forte de como a nossa geração, que eu creio que seria nós aqui, nós crescemos na era dos Millennials. E uma das coisas que nós, isso é estudo dos sociólogos, os Millennials, eles eram muito impressionados. Impressionados com tamanho, impressionados com status, impressionados com resultados, impressionados com diplomas na parede, impressionados com as fotos e as postagens com os famosos que você conhece. Já a geração Z, ela quer autenticidade. Isso. Ela não está tão impressionada com, uau, o cara tem muita conquista. Não, ela está impressionada com, pô, o cara é de verdade. O cara, ele tem a falha, tem a carnalidade dele, mas também tem a boa intenção, tem a espiritualidade dele. E eu diria para a nossa geração, e até para os mais velhos, enquanto nós alcançamos os geração Z, é que, às vezes, a gente vai descobrir as duras penas, que as nossas virtudes podem até impressioná-los, mas o que vai conectá-los a um processo de discipulado é, na verdade, a nossa vulnerabilidade. Então, quando eu começo a compartilhar os meus erros, quando eu começo a compartilhar os meus tendões de Aquiles, eu começo a ver que parece que os caras colam mais na grade, tipo, beleza, Theo, fala mais, quero estar junto. Quando eu começo a falar assim, olha a lista aqui das coisas que eu fiz, que não são muitos, mas... legal, beleza, Theo. Entendeu? Então, eu acho que uma das coisas é, enquanto nós fazemos discípulos, nós estamos constantemente pondo o nosso ego na cruz. E eu vejo isso, cara, no você que é pai, você sabe disso. No processo de criar filhos, cara. Assim, a Júnia brinca, né? Ela fala assim, cara, os nossos filhos são os experts em ferir a nossa autoestima, né? Então, uma vez eu escutei, assim, o meu filho falando, mamãe, você tá gorda? Ela olhou pra mim e falou assim, não é possível. Entendeu? Então, quer dizer, essa vida real, cara, que não é aquela coisa glamour que o nego tá postando nas redes sociais. Obviamente eu não sou contra redes sociais, porque eu tenho redes sociais e eu posto. Mas o que eu tô falando é, às vezes você conhece, eu não sei se você já teve essa impressão de conhecer alguém pelas redes sociais e depois conhecer a pessoa pessoalmente e você falar, cara, você era mais impressionante pelas redes sociais. Sim, já tive, já. Entendeu? Não é legal, isso não é legal. Então o discipulado é quando você é mais impressionante na vida real do que nas redes sociais. Porque você fala, cara, isso aqui é minha vida, cara, com meus erros, com meus acertos, mas o meu coração, meus olhos estão fitos naquilo que o Senhor tem para mim. Então, o meu conselho é essa vulnerabilidade. Isso é maravilhoso, cara, porque é o exemplo de Cristo, né? Jesus só fez discípulos porque se tornou homem. Humano, Pisou no chão, chorou, se importou. Muito bom. Se irou. Não pecou, mas se irou, se descontrolou e nesse ambiente se tornou possível o discipulado. E de fato, eu diria, é um desafio, cara. Por exemplo, é um desafio para mim. Eu sou filho de pastor velha guarda, e pastor velha guarda, ainda mais dentro de uma denominação presbiteriana, pastor é herói.
E de fato, para mim, meu pai é herói e eu conheço ele pessoalmente. Um homem muito piedoso a vida toda, apaixonado por Jesus. Mas, ainda que ele seja um herói, por causa da palavra eu sei que ele é humano, e por causa de ser filho eu também sei que ele é humano, e ele é humano. Mas as expectativas criadas e aquilo que porventura ele veio assimilando, essa postura de tipo, eu tô aqui, vou segurar a bronca. E eu percebo que eu sou discípulo do meu pai em relação a isso. Eu, cara, olha, para me ver chorar, tem que bater muito. É verdade. Tem que bater muito. E é um desafio. E eu aqui estou sendo vulnerável, né? Estou sendo vulnerável em dizer que eu tenho dificuldade de ser vulnerável. E não naquela coisa de hipocrisia. Eu não estou escondendo uma vida de pecado. Mas eu fui treinado e acostumado a viver de uma forma aonde eu arrumo meus B.O. sozinhos. E não compartilho eles, porque eu não quero sobrecarregar as pessoas, porque eu não quero ferir as pessoas, porque eu não quero desencorajar as pessoas. E, de fato, eu creio nisso. Eu creio nesse modelo de discipulado onde a vulnerabilidade ela é matéria-prima para o desenvolvimento do caráter e tudo mais. Muito bom. Você está falando dessa vulnerabilidade, né? Assim, é muito mais fácil dito do que feito, né? Porque você fala isso, uau, que da hora, isso, que legal, tal. Mas, assim, quando você vive a vulnerabilidade, você corre riscos, né? Você pensaria, pô, então o Theo falou que vulnerabilidade vai me conectar. Bom, tô falando isso. Mas talvez a vulnerabilidade vai ser a razão pelo cara falar assim, então eu nunca mais quero andar com você. Entendeu? E você corre o risco do cara conectar ou do cara te rechaçar. E eu acho que, assim, você está falando de Jesus, da humanidade de Jesus, e, obviamente, ele 100% Deus, mas também 100% humano. Na maneira dele ser humano, ele está sendo vulnerável até para um Judas e para um Pedro. Eu fico pensando o que passa na cabeça onisciente de Jesus nos 3 anos do ministério público, tendo que dividir mesa, pão, com Judas. Deixar o dinheiro com Judas. Deixar o dinheiro com Judas, sabendo tudo que ele já sabia, né? Tendo que dormir, às vezes, nas hospedagens, nas viagens que eles faziam. Todo mundo aí, pega aí teu cantinho aí. Você estava literalmente dormindo lá do inimigo, cara. Entendeu? Então, só que a vulnerabilidade de Jesus era algo que ele falou assim, ó, se eu não for vulnerável, eu não consigo puxar Pedro para junto. E se eu for vulnerável, eu tenho Pedro, mas também eu vou ter que ter o Judas, então eu vou botar na conta. Para eu ter Pedro, eu vou arcar com Judas. Uau. E eu vou me manter vulnerável aqui. Entendeu? Então, eu acho que, às vezes, a gente falou rapidamente lá atrás sobre traições no caminho. E muitas traições acontecem por conta de vulnerabilidade. E daí eu fico pensando, quando todo mundo aqui, eu imagino, já foi traído. Então, quando você é traído, obviamente, é a coisa mais desgostosa que tem. Só que você passa um filme na tua cabeça e fala assim, cara, o que eu faria diferente? Se eu pudesse pegar uma máquina e voltasse o tempo, o que eu faria diferente? Você começa a pensar, eu fecharia essa brecha, eu não deixaria não daria esse mole não, isso aqui, putz, aqui eu deixei a peteca cair, e você tá rodando um filme. E às vezes eu fico pensando, sabe, eu tava uma vez passando esse filme na minha cabeça, o que eu faria diferente? E daí eu sentia como o Senhor falando assim para mim, se você fechasse tudo isso, aquilo, aí o Senhor começou a trazer uma lista de discípulos. Esses não ficariam, ele não ficaria, ele não ficaria, ele não ficaria. Então, quer dizer, a gente não tem controle de tudo, o ser humano quer ter controle de tudo. Então, assim, a gente abaixa as defesas, eu tô falando isso com sabedoria, né? Não é você tacar nas mídias sociais o teu processo com o teu terapeuta, não é isso que eu tô falando. Mas é você, com sabedoria, abaixar tuas guardas e falar assim, olha, a probabilidade de eu receber um abraço existe, e a probabilidade de eu receber um murro na boca também existe. Eu vou abaixar minha guarda. Né? Então, assim, e é um constante depender do Espírito Santo. Espírito Santo, me lancei nos teus braços, não sei quantos discípulos vou formar, quantos discípulos irão me trair, mas eu não vou arredar o pé da grande comissão de fazer discípulos de todas as pessoas. Muito bom. Então, isso aí é um compromisso de vida pra gente. E eu acredito que isso gera e produz discipulado autêntico, né? Sim. Porque também aquele marido que demonstra ser o que não é,
quando de alguma maneira ele é descoberto, o casamento fale. E no discipulado da mesma forma, né? E eu acredito que ao lidar com, eu diria, esse trauma humano que é a rejeição, e que inclusive eu preguei sexta-feira sobre, sei lá quando a gente está, preguei outro dia sobre isso, enfim, a gente tende a tentar ir por um outro caminho de que tipo, cara, eu não quero ser rejeitado. E aí então eu não vou me expor, eu não vou falar, eu não vou me posicionar, e é óbvio que a gente tem que ter sabedoria, discernimento e etc. Porém, também muito discernimento é muito perigoso, porque você vai trazer para perto de você pessoas que, cara, não pensam como você, não creem como você, não vivem como você, inclusive discordam de você, e se você der brecha, te mata. É isso. Então, de certa forma, a vulnerabilidade, e eu falo isso crendo nisso, ela é uma ferramenta também para afugentar aqueles que Deus não te deu, que o Senhor não te confiou, e que talvez você está querendo segurar a amarra e que, na verdade, você tinha que soltar. É isso. Eu acho que assim, Isaías 22, né? É um versículo que nos últimos 2 anos tem pautado muita atitude e decisão que eu tomo. A porta que Deus abre, nenhum homem fecha. A porta que Deus fecha, nenhum homem abre. E eu tenho orado isso. Deus, eu não quero forçar a porta que o Senhor está fechando. Porque se eu conseguir forçar para abrir, vai ser a força do meu braço que vai ter que mantê-la aberta. E eventualmente eu vou ter cãibra. Então eu não tenho toda essa resiliência, esse poder para ficar forçando portas. Mas ao mesmo tempo também, eu não quero sair entrando em portas. Eu não quero sair entrando em portas que o Senhor está fechando, porque às vezes quando o Senhor fecha a porta, também é a proteção que o Senhor está trazendo para mim. Então eu tenho orado e falado assim, Deus, primeiro ponto, as ovelhas não são minhas, são tuas. Segundo, eu gostaria que todo mundo ficasse, mas a verdade é que isso é utópico. Então, se você tem essas pessoas para mim, que fiquem comigo, se não for, que o Senhor as leve. Eu acho que isso se tornou uma coisa muito libertadora para mim. Os que têm que estar comigo vão estar comigo. Os que não têm que estar comigo, o Senhor vai levar e na soberania dEle, Ele vai direcionar para o lugar onde elas vão estar frutificando para o reino de Deus. Eu não gostaria de ter que cuidar de alguém que o Senhor não me deu para cuidar, e também não gostaria de saber que alguém que Deus tinha para eu cuidar, outras pessoas estão cuidando. Então eu tenho orado, Deus, o que é meu, traz para mim. O que não é meu, por favor, tira de mim. Então isso se torna uma coisa muito mais libertadora, e eu me alegro quando eu vejo pessoas crescendo e talvez expandindo sua influência. E eu tenho falado até eu comecei a falar isso já há muito tempo com a Júnia, né, desde o início do nosso casamento, mas também com os discípulos e as novas famílias que têm chegado. Falei assim, pessoal, você viu fulano, o que ele está fazendo, a empresa que ele está abrindo, a igreja que os caras estão plantando, a expansão disso, e o filme que eles estão fazendo? Falei, pô, glória a Deus, glória a Deus. A gente vai fazer alguma coisa? Não, se Deus não falou para a gente fazer, a gente não vai fazer. Então, da mesma maneira, assim, já que eu não quero o discípulo que não é para eu cuidar, eu também não quero nenhum projeto que o Senhor não deu para eu fazer. Porque se eu começar dando tiro para tudo quanto é lado, só porque o fulano faz isso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu não vou ter os recursos para cumprir aquilo que Deus originalmente falou. Esses são teus. E quando Jesus termina e fala assim, olha, os que o Senhor me deu estão aqui. Eu falo, isso é sucesso. Eu quero terminar falando assim, Pai, aqueles que o Senhor me deu estão aqui. Os discípulos, as igrejas, os ministérios, as missões, aqueles que o Senhor me deu estão aqui. E por que eu posso dizer isso? E em nome de Jesus eu vou dizer isso. Porque eu não me distraí tentando fazer coisa que estava fora da minha esfera. Amém. Tem coisa que eu falo assim, cara, eu não consigo fazer isso. E glória a Deus que o fulano consegue. Então, eu acho que assim, é uma questão de sobriedade. Nós temos nossas limitações e nós temos nossas virtudes. Então, o discipulado tem a ver com isso também. Tem gente que quer discipular uma multidão, mas não consegue discipular meia dúzia. Né? Então, assim, é ter sobriedade nesse sentido. E honestidade consigo mesmo. Sim. Essa acho que é a beleza, né? Da igreja, da coinonia, da multiplicidade de dons. É tão sério isso que o Theo está falando, quando a gente lê as últimas palavras do apóstolo Paulo na Bíblia, em 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, quando ele mesmo diz, já estou sendo derramado como oferta de bebida, completei carreira, guardei a fé. O capítulo final da segunda carta de Timóteo, ele só fala nomes das pessoas.
é uma aula magna de Paulo sobre relacionamentos. Né? Quer dizer, o que o maior apóstolo, né, que mais pregou 3 voltas no mundo completo, pelo menos na época, que enfrentou as questões teológicas do judaísmo e da fé cristã, o que Paulo tem a dizer no final da sua carreira sobre relacionamentos? E Paulo, ele entendeu quem era quem na vida dele. Isso é algo que vem com a maturidade. Você entender isso que o Theo falou. Quem é quem na minha vida? O que eu fui chamado para fazer? Então ele fala, traz João Marcos para perto de mim, que ele tinha brigado no início. Então tem pessoas que ele queria perto. Ele falou, só o Lucas ficou comigo agora. Mas na primeira defesa eu não fiquei com ninguém. Aí ele falou, Demas abandonou. Teve um cara que desviou no meio do caminho. Ele fala, Alexandre, o ferreiro, causa muito mal, toma cuidado com ele. Então ele descobre que tem um cara que desvia no meio do caminho, fica em Tessalônica. Tem o outro que é hater, que fica falando mal. Aí ele falou, Timóteo, cuidado com ele, porque ele se opôs a nós. Então toma cuidado com esse cara aqui. Aí ele fala, Tito, eu enviei para Dalmácia. Né? Não tem a carta aos dálmatas, mas ele enviou para Dalmácia, que é onde é a Croácia hoje. A Croácia, Montenegro. Tito foi martirizado naquela região, né? Eu já tive oportunidade de pregar lá. Todas as igrejas ficam escrito Tito. Ele é venerado pela igreja. Em Montenegro. Montenegro, Croácia, Sérvia, na Bósnia, toda aquela região. Por quê? Porque ele foi enviado para Dalmácia. Tem pessoas que Paulo enviou. Tem um que ele precisa perto dele, tem outro que ele enviou. Tem Carpo, que era o cara que guardava os livros de Paulo. Né? Traga minha capa, que eu estou com frio. Ele falou, traga minha capa e meus livros que estão na casa de Carpo em Troade. Então, tinha um cara que era um cara de confiança para guardar as coisas dele. Devia ter uma casa grande também, né? Para guardar os livros de Paulo, os pergaminhos, que era caríssimo naquela época, né? Era caríssimo, você não é como hoje, né? Ele fala assim, no grego, traga as minhas membranas. As membranas era porque era o couro dos animais para onde ele escrevia, era resistente o couro, era escrito em couro. Então traga os meus livros, especialmente as membranas, que especialmente os pergaminhos. Então tem um cara para guardar as suas coisas. Tinha outro cara chamado Crescente, que também foi embora pregar em outro lugar. Ninguém sabe quem é Crescente, ele só cresceu e foi embora. Então tem pessoas que estão, às vezes... Tem pastor que não entende isso. Ele acha que ele vira uma rolha na vida da pessoa. Ele vira um xamã, ele vira um comportamento de um feiticeiro, que é um pecado na Bíblia. A feitiçaria, biblicamente, não é poção da bruxa da Branca de Neve. Feitiçaria é a tentativa de manipular as pessoas pelo sagrado. É a tentativa de controlar as pessoas por um sistema religioso. Então, Paulo falou, Crescente foi embora. O nome Crescente é o mesmo nome da lua crescente. É alguém que estava brilhando. Só temos essa informação na Bíblia. E então, que Deus nos dê essa graça também de entender quem são os meus mentores. Quem é quem na sua vida? Isso é discipulado. Quem é quem na minha vida? Quem são os meus mentores? Eu tenho a oportunidade de ter mentores na minha vida. Tenho, por exemplo, o Dr. William Douglas, é um mentor, um discipulador na área da escrita na minha vida, desde jovem. O pastor Jorge Linhares, meu pai, pastor Elienos, a própria pastora Sara Hayashi, quantos ensinamentos tive a oportunidade de ter com ela. Agora, quem são as pessoas que eu estou discipulando nessa estação mais próxima de mim? Quem são os jovens que eu estou levando? Eu estou investindo em quem? Quer dizer, ninguém abriu uma porta para eu pregar numa universidade, mas eu vou abrir a porta para quem? Ninguém abriu uma porta para eu escrever no jornal, mas eu vou abrir uma porta para quem? Então, quem que eu tô entrando agora, mas quem que vai vir? Se eu sou uma agulha que entra no lugar, quem é o carretel de linha que vai entrar aqui agora? Isso é o discipulado. Para fechar aqui, a gente vê Jesus ressuscitando a filha de Jairo, né? Pedro estava lá. O texto diz que subiu 3 discípulos com ele, né? Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. Eles estão na transfiguração, eles estão no Getsemane, eles estavam lá. Pedro estava lá vendo Jesus falar, Talita cumi, menina levanta. Quando tem a ressurreição de Dorcas em Atos, é idêntica a cena. Pedro, ele imita, é igualzinho, ele falou, vai todo mundo para fora. Ele aprendeu com o melhor, ele aprendeu com o rei dos reis. Ele aprendeu a ressuscitar com Jesus. Ele falou, tira todo mundo daqui. Aí ele tira todo mundo, ora, fala, e ela ressuscita do poder do Espírito Santo, porque ele foi discipulado por Jesus. Então isso que é beleza, né? E Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores. O alcance vai ser maior. Jesus não saiu ali da região de Israel, né? O apóstolo Paulo deu 3 voltas do mundo conhecido da época.
Então, que o Espírito nos Muito bom. esteja de graça. presente. Né? O Amém. Espírito não é uma Amém. passiva, ele é uma presença ativa no discipulado da igreja. Muito É legal. isso aí. Vamos lá, gente. Acabamos já aqui o bate-papo. Acabamos não, a gente podia ficar conversando um monte ainda. Mas eu quero abrir aqui para 2 perguntas da plateia. Gente, é pergunta, tá? Não precisa responder, não precisa falar a tua história. É ir e fazer a sua pergunta. Começa com como? Começa com como. Tananã, tananã, tananã. Mais ou menos isso. Então vamos lá. 2 candidatos, 2 perguntas. Quem tem pergunta lá atrás, pode ser você. Aqui, ó, pode ser você. Chega ali. Vem aqui, ó. Vai lá, pode soltar. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Aconteceu o batismo hoje aqui na nossa igreja. E é uma dúvida que eu tenho em respeito ao batismo de criança, né? Pode, não pode? Como é que vai, como é que não vai? Só para ter Eu claro. vou deixar essa pro Davi responder. Essa pergunta é o pastor da igreja. Obrigada. Essa é uma questão doutrinária bem diversa. Como nós entendemos na Onda Dura o batismo? Primeiro, nós somos credo-batistas. Cremos que a pessoa precisa crer e se batizar. Não somos pedo-batistas. Não acreditamos que a pessoa deve se batizar por causa que seus pais eram convertidos ou algo do tipo. Acreditamos que a criança ou adulto, enfim, tem que ter uma declaração sólida de fé. Sendo assim, acreditamos que o batismo ele deve ser voluntário, ou seja, ninguém deve obrigar ninguém a se batizar, e ele também deve ser consciente. Sendo voluntário e consciente, qual é a idade certa para isso? Não sei. Por conta do quê? Por conta de que, por exemplo, Jesus afirma que o reino era dos pequeninos. Então, não sei. Eu acho que Deus pode convencer, e a gente testemunha isso, inclusive em vários batismos, uma criança com uma idade inferior a um avô, e ela crê no Evangelho, se arrepende dos pecados e se batiza. Inclusive, eu dou testemunho do meu filho, do Joshua, que eu batizei ele com 7 anos de idade. E eu lembro que foi muito interessante o batismo do Joshua, porque a gente, obviamente, discipulamos ele, então acompanhamos ele durante toda a infância, adolescência e assim por diante. E a gente falava sobre batismo e eu nunca induzi ele a querer se batizar. E aí, mas ele já havia aprendido sobre o batismo. E aí teve uma ocasião que estava tendo um batismo como hoje na nossa igreja. E aí, no meio do batismo ali do Vucu Vucu, era na praia, em Guaratuba, tinha 300 pessoas se batizando no dia. E aí eu lembro do Joshua que chegou até mim assim, me cutucou pelas costas. E aí eu batizando, falei, sai pra lá, filho, sai pra lá. E aí ele cutucou de novo, aí eu olhei no olho dele, o olho dele estava encharcado de lágrimas. E aí eu perguntei para ele, o que foi, filho? Achei que tinha acontecido alguma coisa e tal. E aí ele olhou para mim e falou, pai, eu quero me batizar. E aí, né, eu, bem conservador, assim, falei, tá bom, mas por que você quer se batizar? Olha a resposta de uma criança de 7 anos. Eu quero me batizar porque eu sou pecador e eu entendo que eu preciso de Jesus para me salvar e perdoar os meus pecados. Eu falei, pronto, vamos batizar. Entende? Ou seja, houve voluntariedade e houve consciência na sua declaração de fé. Agora é óbvio, eu estou falando isso dentro do contexto nosso como denominação Onda Dura. Cada igreja tem sua prática e nós respeitamos a prática de cada igreja, mas é assim que nós cremos na nossa igreja. Amém. Muito bom. Vai lá, próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Caio. Foi falado aqui sobre discipulado e tal, e foi usada a expressão, acho que foi o Davi que falou, vida na vida, né? E conforme vai se aproximando o relacionamento das pessoas no discipulado, corre o risco de ultrapassar certos limites e a pessoa querer controlar a vida da outra ou repassar para a outra, ao invés de passar a palavra, passar gostos pessoais ou opiniões pessoais. Como ter um cuidado ou como lidar com isso para não ultrapassar esse tipo de limite e para lidar com essa situação, tanto para quem está discipulando, para não passar nada além da palavra, e para quem está recebendo, para ter humildade de entender e de certa forma, ser um pouco submisso em relação ao que está sendo passado para ele. Seria para mim? Tá, eu falo.
Bom, eu acho que assim, quando a gente fala sobre um discipulado, nós estamos falando sobre um discipulado que é espiritual, no seu cunho, na sua cerne. Não um discipulado almático. O meu intuito como discipulador é fazer o meu discípulo se aproximar cada vez mais do Senhor, não cada vez mais de mim. Obviamente que para ele se aproximar mais de Deus, como discipulador, eu posso também esperar dele lealdade e fidelidade. E ser modelo, né? Você pode ter um compromisso comigo, que o meu compromisso com você é de te levar mais perto de Cristo, que nem eu falei. Paulo diz, né? Siga-me enquanto eu estou seguindo Cristo. Então, eu acho que vale também para aquele que está sendo discipulado o discernimento, a sabedoria. Afinal de contas, se você vai ser um discípulo, o primeiro passo é conversão. Na conversão, no novo nascimento, você já tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, fazendo morada no teu espírito. Ali, o Espírito Santo, de acordo com João 16:13, é aquele Espírito da verdade que vai te guiar em toda a verdade. Então, você já tem o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santozinho, que você já pode falar, Espírito Santo me ajuda a discernir, Espírito Santo me guia em toda a verdade, Espírito Santo traz convicção. Se porventura esse homem que se dispôs a me discipular está me levando mais perto dele e dos seus ideais do que aquilo que é o ideal do Evangelho e da palavra, me dá um discernimento, porque daí a minha aliança primária é com o Senhor e não com o meu discipulador. Então, isso vai dos dois lados. Eu acho que assim, infelizmente, tem pessoas, lideranças evangélicas que tentam controlar e dominar pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você tem evangélicos que nunca exerceram aquilo que Cristo já pagou na cruz para eles terem, que é um relacionamento com o Espírito Santo e também um compromisso de leitura da palavra, para discernir e falar assim, epa, esse controle que você está querendo exercer sobre minha vida está fora da tua jurisdição. Eu ponho um limite aqui. Então, quando a gente fala sobre um relacionamento abusivo, estou tirando aqui do contexto eclesiástico, um relacionamento de marido e mulher, muitas vezes, o fim do relacionamento abusivo não é quando o abusador fala assim, cansei de te abusar. É quando a vítima fala, epa, eu já discerni, isso aqui já não está bem. Talvez ela discerna isso tarde demais, mas ela chega a um lugar de convicção. Isso aqui já não aguento mais. Até aqui eu estava aguentando, mas isso aqui é o fim da picada. E daí ela vai se posicionar, vai lá para a delegacia e vai abrir um BO. Da mesma maneira, é fácil a gente falar assim, só os líderes, esses líderes aí são manipuladores, são controladores. Tá bom, justo, temos que lidar com isso. Daí minha outra pergunta é, e os crentes que não lê Bíblia? E os crentes que não têm vida de oração? E os crentes que têm o Espírito Santo e não buscam ter discernimento? E a vida inteira tratou o pastor como se fosse vidente, falando, pastor, busca para mim a palavra de Deus. Você se pôs nessa posição. Então eu sou contra o controle que uma pessoa pode exercer na outra, mas eu também pergunto para aquele que foi controlado e que foi abusado espiritualmente, aonde estava teu discernimento? Aonde que você encontrou na palavra margem para permitir isso acontecer na tua vida? Aonde está o teu amor próprio? Aonde está a tua autoestima? Aonde está a convicção do Espírito Santo que te guia em toda a verdade? Então eu acho que são dos dois lados. Obviamente a palavra diz, aqueles que pregam a palavra vão ser responsáveis por mais. Existe mais cobrança e prestação de contas para aqueles que estão em posição de liderança espiritual. E sim, eles precisam eles precisam prestar contas acerca disso. Mas eu acho que são dos dois lados. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Eu também quero complementar, e a gente já encerra, aquela velha história, né? Os falsos profetas, eles são um castigo de Deus para os falsos crentes, que é bem o que o Theo falou. Aquele crente que não é comprometido com o Senhor, ele está vulnerável na mão de lobos e falsos profetas. E uma outra coisa que eu queria responder de forma bem objetiva é Mateus 28, a grande comissão. Jesus ele deixa evidente que o limite de ensino e de autoridade de um discipulador é ensinar todas as coisas que eu lhes ordenei. Ou seja, o limite que um discipulador tem é as coisas que Jesus ordenou. Extrapolou isso, ele já não tem jurisdição, ele já não tem entrada e não deve ser acatado. E é óbvio, aí entra um ponto bem importante. Cara, Jesus ensinou coisas que a nossa geração talvez vai considerar abuso. E aí a gente precisa também ter esse devido cuidado, porque existem ensinos do Evangelho que são ensinos extremamente extravagantes, exigentes, e é óbvio, nunca
para o discipulador, para a instituição, mas por causa de Cristo. Então, o limite é o ensino de Cristo, mas o ensino de Cristo ele não é tão limitado quanto, por vezes, algumas pessoas acreditam que é. Amém? É isso aí. Foi bom demais? Quem curtiu? Maravilha! É isso aí, encerramos mais um episódio na mesa e fique com Deus até o próximo. Tchau, tchau, gente.